pessoal, tudo bem? Na semana passada, vocês assistiram alguns vídeos com formas de resolução das equações do segundo grau quando elas são completas, ou seja, quando ela tem o A, o B e o C, certo? Que foram as fórmulas de fatoração, completar quadrados, soma e produto e a fórmula de Bhaskara. A gente vai estudar aqui mais detalhadamente a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a seguir, eu vou explicar alguns exemplos para vocês de como resolver. Então, a resolução das equações do segundo grau completas através da fórmula de Bhaskara é o que a gente verá agora. A fórmula de Bhaskara ela pode ser dividida em duas partes. As duas representam a mesma coisa, mas vai de cada um de vocês ver conforme qual delas vai se adequar melhor. Então, a primeira delas é x é igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, ou delta é igual a b quadrado menos 4ac e x é igual a menos b mais menos raiz de delta dividido por 2a. As duas equações são iguais. Se vocês perceberem, o delta, que é esse valor que vai dentro da raiz, é o mesmo valor que está aqui. A única diferença é que as duas são feitas em duas partes, talvez facilitando o cálculo da mesma. Quando o delta, que é esse número aqui, b quadrado menos 4ac, ele for igual a zero, a gente vai saber que a gente tem que ter duas raízes reais, ou seja, existem elas, tá? E elas são iguais, vai ter o mesmo valor. Quando esse delta for menor que zero, como a gente não consegue retirar raiz quadrada de número negativo, a gente não vai ter raízes reais. E quando esse delta for maior que zero, a gente vai ter duas raízes reais, ou seja, elas existem, porém elas vão ser diferentes. Então, quando o delta é igual a zero, as raízes são iguais. Quando o delta é menor que zero, não tem raiz, e quando o delta é maior que zero, as duas raízes são diferentes. O primeiro exemplo, então, x² menos 10x mais 21 igual a zero. Eu vou resolver essa aqui utilizando a fórmula dividida em duas partes. Então, a primeira dela é delta é igual ao b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser b ao quadrado. Quem é b? Vamos identificar quem são os coeficientes. A, b e c. O coeficiente A é o que está com o x², então é 1. O coeficiente B é o que está com o x, então é esse aqui, menos 10. E o coeficiente C é o que está sozinho, então é esse aqui que é 21. Então, agora vindo aqui para a nossa equação. B ao quadrado vai ser quem? Vai ser menos 10 ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes quem é A? 1. Quem é C? 21. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter, então, menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Menos com menos vai ficar mais, 10 vezes 10 é 100. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 21, 84. Agora, delta vai ser quem? 100 menos 84, que vai ser 16. Com o valor do delta agora, eu vou substituir na fórmula. X é igual a menos b mais menos raiz de delta dividido por 2a. Então, vamos lá. Menos b, quem é menos b? É menos 10. Por que menos 10? Esse menos é o da fórmula e esse menos é o do meu coeficiente b. Mais menos raiz de delta. Quem é delta? 16. Dividido por 2 vezes 1, que é o meu coeficiente A. X vai ser igual, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 10, mais menos, quem é a raiz de 16? 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora que eu cheguei aqui, se vocês perceberem, a gente tem um mais, menos aqui. E eu disse que a gente teria duas raízes reais. Por que então, a gente tem o mais e o menos? Agora, a gente vai dividir em 2. Então, eu vou ter o x1 e o x2. O x1 vai ser 10 mais 4 dividido por 2. Enquanto o x2 vai ser quem? 10 menos 4 dividido por 2. Não necessariamente o x1 tem que ser o mais e o x2 tem que ser o menos. Porém, vocês devem fazer um com o mais e o outro com o menos. Então, vai ficar 10 mais 4, 14 dividido por 2,
7. 10 menos 4, 6, dividido por 2, 3. Então, a gente diz que a solução, ou seja, as raízes dessa minha equação, são 3 e 7, sempre em ordem numérica, ou seja, conforme a gente tem na ordem crescente. Exemplo 2, então, x² menos 2x mais 1 igual a 0. Vamos começar identificando os nossos coeficientes, a, b e c. Meu coeficiente a é o que está com o x², ou seja, vai ser 1. O coeficiente b é o que está com o x, então vai ser o menos 2. E o coeficiente c é o número que está sozinho, então vai ser o 1. Agora, essa aqui, eu vou resolver ela através da outra fórmula, que é qual? X é igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Lembrando que as duas fórmulas vão chegar no mesmo resultado. Vocês devem escolher qual que vão utilizar. Então, x vai ser igual menos b. Quem é b? Menos 2. Então, vai ficar menos 2. Mais menos raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é A? 1. Quem é C? 1. Dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, x vai ser igual, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 2 positivo, mais menos raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Então, é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai ficar mais, 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2. X vai ser igual, então, a 2 mais menos raiz de 4 menos 4 é 0, dividido por 2. Então, tá? A gente vai ter o quê? Antes, quando eu expliquei para vocês, eu disse que quando o meu delta, ou seja, a minha raiz fosse 0, eu teria duas raízes reais iguais. Por quê? Se vocês perceberem, o que vai acontecer? Vai ficar 2 mais 0 dividido por 2. 2 mais 0, 2. Dividido por 2, 1. Agora, o meu x2 vai ser o 2 menos o 0, dividido por 2. 2 menos 0, 2. Dividido por 2, 1. Então, a solução dessa minha equação é 1. Exemplo 3. 3x² mais 5x mais 4 igual a 0. Identificando os nossos coeficientes, A é 3, B é 5 e C é 4. Resolvendo através daquela separada. Então, vai ficar delta é igual a b² menos 4ac. Delta vai ser igual a b ao quadrado é 5 ao quadrado, menos 4 vezes quem é A? 3. Quem é C? 4. Delta vai ser igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é 25, menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Delta vai ser igual 25 menos 48 é menos 23. Antes, quando eu expliquei, eu disse que se o delta fosse menor que 0, ou seja, negativo, não tem raízes reais. O último exemplo, então, é exemplo 4. X² mais 6x menos 7 igual a 0. Vou resolver através da fórmula completa. Então, vai ficar x é igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Quem são os meus coeficientes? O a é 1, o b é 6 e o c é menos 7. Então, substituindo aqui, vai ficar menos b, vai ficar menos 6, mais raiz quadrada de 6 ao quadrado, menos 4, vezes o 1, que é o valor do A, vezes o menos 7, que é o valor do C. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1. X vai ser igual a menos 6, mais menos raiz quadrada de 36, menos com menos vai ficar mais, 7 vezes 4 é 28. Tudo isso dividido por
2. X vai ser igual a menos 6 mais menos raiz quadrada de 36 mais 28, que é 64, dividido por 2. Então, vamos ter x é igual a menos 6 mais menos raiz de 64, 8, dividido por 2. O meu x1 vai ser menos 6 mais 8 dividido por 2, e o meu x2 vai ser menos 6 menos 8 dividido por 2. Menos 6 mais 8 é 2, dividido por 2 é 1. Menos 6 menos 8 é menos 14, dividido por 2 é menos 7. Então, a solução da minha equação vai ser menos 7 e 1, porque a gente está colocando em ordem crescente. Lembrando que é muito importante que vocês marquem certinho quem são os coeficientes antes de começar a resolver o exercício. Por quê? Para vocês não se confundirem na hora de substituir aqui na fórmula. Lembrem que o x², se não tem número na frente, é sempre 1, não é 0. E vocês devem considerar os sinais que tem aqui na nossa equação. Tanto faz se utilizarem essa fórmula ou se utilizarem a fórmula do delta aqui, que depois tem a parte do x para resolver. Tanto faz qual delas utilizar, mas vocês devem escolher uma delas, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? A minha explicação dos exemplos. Peço que vocês, a hora que forem resolverem os exercícios e não entenderam, ou não conseguirem resolver, me procurem para que a gente possa tirar todas as dúvidas, ok? Boa semana e bons estudos a todos!